Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal pra pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico pra vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então, bora pro episódio! E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E hoje nós trouxemos um convidado. Vocês sabem que uma vez por mês a gente tenta sempre trazer alguém que vai falar sobre algum assunto da psicologia que nem eu e a Ana Luísa sabemos tão a fundo e poderíamos trazer com tanta riqueza assim, de detalhes e profundidade. E o nosso convidado desse mês é o Thiago Marot. Ele é psicólogo, mestre em psicologia social e sócio fundador do Quantitativamente. E eu quero que você explique, Ana Luísa e Thiago, aí como surgiu a ideia desse episódio e sobre o que é que a gente vai falar no final das contas. Então, gente, o Thiago, na verdade, vocês vão ter que ser muito legais com ele, porque o Thiago é nada mais, nada menos que o nosso monitor. Ele foi nosso primeiro monitor da faculdade, né, Ana Tereza? Do primeiro período, o Thiago, ele dava monitoria de neurociência pra gente, e depois ele foi seguindo, o Thiago, me corrija se eu estiver errada, pela área da psicologia social, né? Acho que chegou também a ser monitor dessa matéria pra gente. E, bom, foi assim que a gente conheceu o Thiago. A matéria de psicologia social é uma matéria que eu lembro que eu achava muito interessante, assim, de entender. Era muito doido os experimentos, né, que a gente estudava e qual o significado e como que eles impactavam, o que eles diziam, né, sobre a gente. E a gente achou que seria super interessante trazer o Thiago para falar um pouquinho da psicologia social e desses experimentos especificamente com a gente. E acho que uma boa forma da gente começar o episódio, né, para os nossos ouvintes que talvez não sabem, é você explicando para a gente, Thiago, o que é a psicologia social. Oi, gente. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz da gente fazer essa parceria aqui. Fico muito feliz tanto do projeto de vocês, aqui do podcast, quanto do meu, da Quantitativamente, que é uma consultoria que a gente tem. Muito legal. Eu fico feliz que desde o começo da faculdade a gente tem essa amizade. A gente conseguiu conviver bastante tempo junto. Então, deu para fortalecer o vínculo aqui entre a gente. Tá, mas então vamos falar da psicologia. Eu trouxe aqui, para falar a verdade, até vários experimentos, né? Como a Ana falou, a gente tem vários experimentos na área da psicologia e experimentos científicos. Então, por mais que possa parecer estranho, às vezes, à primeira vista, a psicologia faz experimentos científicos e não apenas pesquisas com um cunho mais voltado para a clínica. A gente também tem essa área mais de pesquisa. E aí, por meio dos experimentos, vocês vão ter uma ideia mais clara, né, de como que funciona. Tiago, explica pra gente um pouco qual é a diferença entre pesquisa clínica e o tipo de pesquisa que você faz, que eu acho que alguns ouvintes ficam um pouco confusos quando a gente fala psicologia clínica e tudo mais. Quem é da área de saúde meio que se encontra aqui. Mas para quem não é da área da saúde, assim, qual é a diferença entre essas duas pesquisas? Bem, a principal diferença que a gente tem da psicologia, das pesquisas que ocorrem para a clínica e para a área de pesquisa, principalmente das universidades, é a aplicabilidade. Então, as pesquisas clínicas, elas têm um foco muito maior em ter uma aplicação no contexto clínico, para fazer atendimentos para as pessoas. Enquanto que as pesquisas feitas na universidade, elas podem ter focos muito mais diferentes. Então, como a gente vai ver aqui, a gente vai ter pesquisa que não necessariamente tem um foco principal com uma aplicabilidade direta, mas sim na compreensão de fenômenos psicológicos que ocorrem nas pessoas, né? Eu fico pensando aqui que talvez, assim, as pesquisas, né, que vocês fazem, tá, na psicologia social, elas podem servir para quem atende em consultório, né? Porque é isso, elas servem para a gente compreender esses fenômenos, então elas podem servir de base, mas o foco não é esse, né? O foco não é o consultório em si. E o que a gente está fazendo no consultório, faz sentido? Então, a aplicabilidade das pesquisas de psicologia social, né, que tem um contexto mais universitário, né, não necessariamente da clínica, pode também trazer contribuições para os atendimentos. Por exemplo, um tópico até que eu trouxe para falar é sobre atribuição de causalidade. Então, a atribuição de causalidade é como a gente vai atribuir a causa dos comportamentos das pessoas. Ou seja, por que aquela pessoa agiu de certa forma. E a gente tem alguns tipos de vieses que fazem com que a gente
acredite que se a gente cometer um erro, a gente tem menos culpa do que se a outra pessoa cometer um erro. Então, se a pessoa cometeu um erro, a gente tende a atribuir a culpa mais como uma característica interna dela. E se a gente comete um erro, a gente tem a tendência a dar uma justificativa externa. Então, foi o contexto, foi alguma coisa, alguém que me atrapalhou, mas não que isso seja uma característica minha. Então, apesar de não ter esse foco principal na clínica, eles podem sim trazer bastante contribuição para a forma de compreender o tipo de pensamento das pessoas. Eu acho que isso até pode ser uma coisa meio nova para algumas pessoas que não estão acostumadas, né, a ter várias áreas dentro da psicologia, que uma coisa que eu gosto muito da psicologia é você entender o comportamento do ser humano em sociedade. E a psicologia social faz isso, sim, perfeitamente. E a gente aqui provavelmente vai falar de experimentos que talvez as pessoas nem pensem que dá pra gente analisar isso e fazer pesquisa em cima disso. Sim. Eu até esqueci, né, de falar mais no início sobre a definição, uma breve definição do que seria psicologia social, que é o estudo científico de como os comportamentos, sentimentos e pensamentos das pessoas são influenciados por relações reais ou mesmo imaginadas. Então, de uma forma bem simples, essa é a definição. E aí a gente tem experimentos de tudo que é tipo, de qualquer tipo de natureza. A gente fala sobre agressão, a gente pode falar de empatia, de colaboração, sobre isso, né, de vieses de percepção. A gente tem de tudo. Então, Thiago, eu queria começar te perguntando o que é profecia autorrealizadora? Eu acho que é um conceito que, assim, por si só, a gente já começa a entender o que é, mas é um conceito da psicologia social que eu, pessoalmente, amo para entender certas coisas de como funcionam na nossa vida. Então, explica um pouco pra gente como é que funciona essa teoria da profecia autorrealizadora. Olha, esse é um fenômeno também que eu acho muito... chega até a ser engraçado, né? Porque geralmente é um comportamento que a gente tem, a profecia gera, né, comportamentos, e que a gente costuma não perceber que a gente faz isso. Mas o que então é a profecia autorrealizadora? Ela é uma profecia que, por ela existir, ela vai fazer com que ela se realize. Então vamos tentar dar um exemplo aqui. Imaginem que eu entrei numa loja em que um amigo meu falou que o atendente é muito grosseiro. Ele é um atendente chato, que ele não gosta de atender bem as pessoas. Então, com essa informação na minha mente, eu já vou chegar na loja com a ideia de que a pessoa é uma pessoa grosseira. Só que eu não interagi com ela ainda. A primeira interação que eu for ter com ela, eu posso acabar fazendo com que ela seja grosseira comigo. Então eu posso acabar sendo ríspido com ela, mesmo sem ela ter tido nenhuma interação prévia comigo antes. Só que por eu acreditar que ela é uma pessoa grosseira, eu já vou começar agindo de forma com que faça com que ela realize essa profecia que eu tinha. Então, eu tenho um pensamento que ela é grosseira, eu ajo de forma grosseira e ela reage de forma grosseira para mim. Então, foi uma informação que eu tinha antes da interação que moldou o meu comportamento para fazer com que a outra pessoa confirmasse essa informação que eu tinha sobre ela. Cara, isso é muito doido. Eu lembro quando a gente teve a profecia autorrealizadora na faculdade, né, em psicologia social, e que a minha mente, assim, explodiu, porque eu não sei se vocês estão pensando isso agora, ouvintes, mas eu lembro que quando eu estudei isso, eu me dei conta do quanto que a gente faz isso sem perceber, né? Assim, é muito automático. Não sei, assim, mas pelo menos já ter consciência de que isso é possível, que às vezes a gente provoca essas coisas, já é um bom primeiro passo para a gente se olhar e perceber as situações que a gente está provocando, né? E até você falou me corrija se eu estiver errada, mas é a atribuição de causalidade que você falou, que me parece que tá tudo um pouco junto, assim, né? Porque a questão da profecia autorrealizadora é isso, de atribuir também uma responsabilidade à outra pessoa. A gente não se dá conta do quanto que a gente muitas vezes está causando, né, e impactando as situações. E junto disso, é muito mais fácil atribuir uma responsabilidade para o outro, né, para o contexto. Então, gente, vocês vão ver que esse episódio todo tá, assim, todos esses experimentos e esses conceitos, né, que o Thiago vai trazer, eles, sei lá, se interligam de alguma forma, né? Mas a questão da profecia é muito doida mesmo, assim, porque se a gente parar para perceber, a gente faz muito isso. Sim, eu concordo. A psicologia social tem um pouco dessa mágica aí, que a gente começa a identificar comportamentos que a gente faz, mas que antes a gente não tinha nome, e que a gente começa a perceber que isso não é uma individualidade nossa, é algo do coletivo, muitas pessoas fazem. E o mais interessante é que isso costuma ser comportamentos que a gente tem não de maneira intencional. A gente não age de forma grosseira com alguém para receber uma grosseria de volta. Mas houve essa profecia autorrealizadora que fez com que a gente se comportasse de uma forma, só que não de forma intencional.
E outro conceito da psicologia social que eu também queria trazer para cá é o falso consenso. Esse também, gente, sensacional. Isso daí vai explodir a cabeça de vocês também. Eu acho que tudo aqui vai explodir a cabeça de vocês, mas saber esses conceitos para mim foi muito importante. E antes de Thiago explicar, eu só queria relembrar, eu acho que eu vou querer fazer esse episódio todo, gente, que isso tudo é baseado em pesquisas, né? Então, assim, a gente não tá simplesmente jogando conceito assim, que alguém pensou e pronto, é isso, né? Isso tudo são pesquisas. Isso que é mais doido da gente pensar, né? Que esses conceitos, isso tudo foi criado a partir de pesquisas sobre a gente, né? Então, enfim, só para deixar isso muito claro para vocês que estão ouvindo. Mas explica aí pra gente, Thiago, sobre o falso consenso. Acho que tem tudo a ver, inclusive, com o nosso contexto atual, assim. Sim, sempre tem. Esse é o engraçado. Todas as vezes que a gente dá a disciplina de psicologia social, a gente está vivendo em algum contexto em que os conceitos que a gente dá são muito aplicáveis. Então, sempre tem alguma coisa na atualidade acontecendo que a gente pode aplicar os conceitos da psicologia social para explicar o que está acontecendo. Isso que é o mais legal, porque podem às vezes parecer pesquisas um pouco óbvias, né, que explicam comportamentos óbvios, mas que se a gente não tem o cuidado de fazer pesquisas experimentais, que são as que eu vou trazer, a gente não pode fazer conclusões tão fortes que nem a gente faz sobre, por exemplo, né, saber que o falso consenso é um tipo de comportamento que pode acontecer não só com a gente, né, porque a gente sempre nota, mas com outras pessoas também. Mas o que é, então, falso consenso, né? Ele é uma superestimação que a gente faz de que os nossos comportamentos e pensamentos são compartilhados entre as outras pessoas. Ou seja, imaginem que eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, sei lá, no Subway. Então, eu vou ter a crença de que a maior parte das outras pessoas também gosta muito de comer no Subway e todo final de semana come no Subway. Essa é a tendência que a gente tem. E o que é legal sobre isso é que é o impacto que o grupo tem, meio que, só que é um grupo imaginado. Não é um grupo que a gente realmente consultou todo mundo. Então, isso dialoga um pouco com aquela definição da psicologia social, que às vezes apenas a imaginação da interação social já vai moldar o nosso pensamento. Então, nesse caso aqui, a gente acredita que outras pessoas compartilham do mesmo pensamento que a gente, e isso pode fazer com que a gente haja de uma forma ou de outra. Então, vamos começar com o primeiro experimento que o professor Lee Ross, lá da Universidade de Stanford, ele fez. Ele é um professor bem conhecido, ele cunhou vários desses termos aqui da psicologia social, que é, na verdade, até uma área recente da psicologia, ela não é tão antiga. Então, o primeiro experimento, ele funcionava dessa forma. Os participantes, eles tinham que pegar um texto e ler. E nesse texto tinha algum conflito, eram pessoas com opiniões diferentes. E aí o participante ele tinha que escolher qual lado que ele ia participar. Do lado A, do lado B, se ele apoiava uma ideia, se ele apoiava outra. Após ele dizer qual lado que ele apoiava, ele era feito outras perguntas, que eram: qual dos lados você acredita que a maior parte das pessoas apoiaria? E quais são as características das pessoas que apoiariam o outro grupo, que não foi o que você apoiou? E o que é legal, as pessoas, independente do lado que elas escolheram, elas acreditavam que a maior parte das pessoas também escolheriam esse mesmo lado. Então, se eu apoiava, não sei, vamos dar o exemplo que fosse uma disputa presidencial. Se eu apoiasse o presidente A, eu acreditava que a maior parte das pessoas também apoiaria. Se eu apoiasse o presidente B, eu também acreditava que a maior parte das pessoas apoiaria. Então, isso aqui já está mostrando algum tipo de viés que a gente tem, que se chama, né, o falso consenso, que é acreditar que a maior parte das pessoas concordam com os nossos comportamentos ou nossas opiniões. E o que é interessante também é que com essa pergunta, né, de descreva o que você acha sobre as pessoas do outro grupo, é que as pessoas tendiam a dar características mais extremas para as pessoas do outro grupo, enquanto que elas acreditavam que o grupo delas, né, ou das pessoas que tinham a mesma opinião, tinham opiniões mais moderadas, mais parcimoniosas, enquanto os outros tinham ideias mais extremas mesmo. Eu tô aqui rindo, só pensando no quanto que isso tem a ver com o nosso contexto político-social, né? Assim, não só do Brasil, mas do mundo. Mas é muito doido mesmo, porque é exatamente isso que acontece, né? Eu também fiquei pensando muito nas redes sociais, de quanto elas também alimentam o falso consenso, porque a gente sabe que quanto mais a gente interage com um tipo de opinião, com um tipo de publicação, mais é dado pra gente aquele mesmo tipo de opinião, aquele mesmo tipo de forma de ver o mundo, e aí a gente cria cada vez mais falso consenso nas pessoas. Totalmente. E eu não sei o que você pensa disso, Thiago. Eu não sei se isso está dentro da questão do falso consenso. Porque eu lembro que tinha algum conceito nesse sentido, mas não sei se é esse que você está falando agora. De que a gente também tende a buscar mesmo, né, isso. E meio que alimentar
as nossas próprias opiniões e nossas próprias... Vai cada um se colocando dentro da sua própria bolha, né? E quanto que isso vai criando uma distância. E acho que isso tem muito a ver com redes sociais também, que a Ana Teresa estava falando. Acho que tem a ver com as duas coisas que a gente trouxe, né? Eu falando de questões políticas, mas não só políticas também, porque eu acho que isso pode ser de qualquer tema, mas as redes sociais trazem muito isso, né? Do quanto que... Porque você escolhe quem você segue, quem você deixa de seguir e quem você vai mutar e todas essas coisas. Então, sei lá, me parece que a gente realmente vai estar nessa tendência de estar sempre ali alimentando cada vez mais o nosso lugar, a nossa opinião, escolhendo seguir essas pessoas e quanto que isso cria uma barreira, né, assim, entre vários lados ou várias opiniões ou acaba perdendo um pouco o diálogo, né? Sim, eu acho muito legal porque vocês justamente estavam fazendo a interlocução sobre os assuntos que estão juntando, né, as coisas, as peças. Então, realmente, eu vi outros estudos mais recentes que falam sobre as redes sociais e também a gente já tem um outro conceito, Ana Luísa, que a gente fala muito, que é o viés da confirmação, que é essa tendência que a gente sempre tem de buscar informações que vão confirmar as nossas opiniões, as nossas visões, que a gente está certo. A gente não gosta de buscar informações opostas porque isso dá muito trabalho, pode fazer com que a gente tenha que rever as nossas crenças, ter que mudar, nunca é confortável, mentalmente dizendo, né? E até em relação a isso que a gente estava falando, né, de assim, a psicologia social é diferente, né, é outra proposta da psicologia clínica, né, do consultório, que é o que eu e a Ana Teresa fazemos, mas eu fiquei pensando com você falando o quanto que dá realmente para integrar, né, porque eu acho que essa questão de, por exemplo, não buscar por opiniões contrárias ou coisas do tipo, porque dá mais trabalho, porque às vezes isso vai trazer a situação de ter que lidar com desconforto, né, enfim, de aceitar uma realidade diferente da que você está pensando, todas essas coisas. Eu acho que é aí que entra a Ana Teresa, né? De auxiliar as pessoas ali na prática, no consultório e tal. Porque grande parte do trabalho em psicoterapia é de flexibilizar, né? É isso, não, são áreas diferentes, com propostas diferentes, mas que podem conversar, né? Sim, totalmente. E em relação às redes sociais, os estudos até têm um nome que se chama câmaras de eco. Ou seja, são câmaras em que só ecoam as mesmas opiniões, as mesmas ideias, pessoas com pensamentos semelhantes. E é muito confortável a gente entrar nesses lugares, porque a gente vai estar sempre quase que inflando o nosso ego, as nossas opiniões, vendo que a gente está certo, ampliando ainda mais esse senso, essa percepção do falso consenso, né? E esse desconforto que a gente estava falando, tem um nome também, na psicologia social é maravilhoso porque a gente tem nome para tudo. Se chama dissonância cognitiva, que é quando a gente tem dois pensamentos, duas opiniões, que elas são opostas, ou seja, uma contradiz a outra. Então, quando a gente tem essas duas cognições, que a gente chama presentes, a gente tende a entrar em dissonância e isso vai gerar esse desconforto mental que a gente disse. E aí a gente vai, então, se motivar para fazer alguma coisa para entrar num estado de consonância, em um estado mais confortável. Um exemplo bem simples mesmo. Imaginem que eu fumo e eu não sei que isso faz mal. Então eu tô lá fumando minha vida inteira feliz. Um dia eu descubro que fumar faz muito mal. Eu vou ficar em dissonância, porque é uma atividade que eu gosto de fazer, que eu fiz por anos, mas agora eu descobri que essa atividade faz mal para mim mesmo. Então, eu vou ter que buscar alguma saída para diminuir esse desconforto. Eu posso, por exemplo, aumentar ou diminuir o valor de alguma informação. Então, eu posso, por exemplo, diminuir a informação de que fumar faz mal. Eu posso achar, não, eles estão exagerando isso daqui. Então, eu vou conseguir me manter fumando e não vou estar mais em dissonância. Ou eu posso adicionar outras informações também. Eu posso ver, por exemplo, mas esse estudo foi feito há muito tempo. Então, hoje em dia, o cigarro já está diferente, não quer dizer que faz tanto mal. Então, a gente vai estar sempre buscando motivos para não ficar nesse estado de dissonância que é muito desconfortável, principalmente quando ele diz respeito a algum comportamento que possa afetar a nossa autoestima ou algum comportamento que a gente faz recorrentemente. Mind blowing. Exatamente, eu falei que eu nem tinha ligado o microfone, mas eu pensei, nossa, é muito interessante isso tudo. Gente, eu adoro. O Thiago aqui pode ficar falando horas, que eu adoro ver isso, porque tudo é aplicado na nossa sociedade. Eu aqui já tô aplicando a casos da minha vida pessoal, então acredito que tá todo mundo aqui ouvindo e pensando, nossa, mas fulaninho faz aquilo, mas deve ser isso daí que o Thiago tá falando. E aí, dando continuidade naquele estudo, o que foi legal é que os pesquisadores eles não se contentaram com os achados deles, porque esses achados eles eram apenas de opinião. Eles queriam ver se as pessoas agiam também de forma coerente.
Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um segundo experimento, só que dessa vez eles não pediam para as pessoas falar qual era a posição deles. Eles pediam para a pessoa fazer alguma coisa. E esse fazer era botar um cartaz de uma lanchonete do campus da faculdade e andar por aí pela faculdade. As pessoas podiam escolher fazer ou não fazer, mas essa era a tarefa que os pesquisadores pediam. E aí a gente entra de novo no falso consenso. O que os pesquisadores identificaram? Que as pessoas que toparam andar no campus com esse cartaz acreditavam que a maior parte das outras pessoas também aceitaria. E o contrário também é verdade. As pessoas que não aceitaram participar achavam que a maioria das outras pessoas não participaria. E aí também em relação à descrição. As pessoas que aceitavam fazer, elas achavam que as pessoas que não aceitavam eram pessoas rancorosas, pessoas sem graça. Enquanto que as pessoas que não aceitavam fazer achavam que as outras pessoas eram bobas, que estavam fazendo coisa infantil. Então, demonstrando também aquela visão mais extrema que as pessoas têm sobre o outro grupo, né, que não teve a mesma opinião deles. Cara, é muito doido. E, Thiago, pelo amor de Deus, explica pra gente por que a gente faz isso. A gente tem algumas explicações, né? Nada na psicologia a gente diz que tem uma única causa. Alguns pontos que podem influenciar nesse efeito de falso consenso. O primeiro deles é um clássico que influencia muitos outros viés que a gente tem, que é a proteção da autoestima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente sempre vai estar buscando manter uma visão positiva da gente mesmo. Então, se a gente tem uma visão, por exemplo, que seja uma visão polêmica, o efeito de autoconsenso vai nos dar um conforto de que tem outras pessoas que têm essa mesma opinião, por mais que possa ser uma opinião polêmica. Então, a gente ter a sensação de que a gente está sendo quase que agregado ao grupo, que a gente está sendo acolhido pelo grupo, faz com que a gente se sinta melhor com a gente mesmo. Então, esse seria o primeiro ponto. O outro é a questão até que tem a ver com as redes sociais, que é as pessoas com quem a gente interage, comumente a gente tem uma certa similaridade com elas. Porque a gente tem mais afinidade, elas têm opiniões parecidas com a nossa. Então, a gente vai ter uma convivência com pessoas com visões parecidas, e isso vai fazer com que a gente tenda a acreditar que muitas outras pessoas também têm essa posição. Porque a gente conversa com um amigo, ele tem a posição parecida. A gente conversa com outro, ele tem a posição parecida. Então, a gente tende a acreditar que muitas outras pessoas, né, a maior parte das pessoas também tem essa visão. Afinal, muitas pessoas do meu ciclo também têm essa visão, né? E a última diz respeito à familiaridade que a gente tem do assunto. Ou seja, se isso é um assunto que é muito óbvio pra gente, uma posição, uma opinião, isso está muito fresco na nossa mente e sempre que a gente vai falar sobre isso é um assunto fácil, um assunto acessível pra gente. Então, é quase como se fosse muito óbvio que todas as outras pessoas têm uma visão parecida. Mas aí que entra a parte legal, porque a solução para isso é justamente a gente falar com pessoas que têm posições diferentes. Só que, assim como é legal, é um desafio, porque a gente tem o nosso viés de confirmação. A gente não vai buscar muito ativamente conversar com pessoas de posições diferentes, porque por mais que isso fosse diminuir a nossa percepção do falso consenso, isso é muito trabalhoso, isso é muito difícil, isso pode gerar incômodo, né? Se, por exemplo, a gente vai falar de política hoje em dia, alguém vota em um e o outro vota no outro, muito dificilmente as pessoas vão querer conversar. Então, a gente busca sempre esse conforto aqui, que pode... o conforto, né, de estar cercado de pessoas com opiniões parecidas, que pode acabar fortalecendo o efeito do falso consenso. Meu povo, eu tô pensando aqui. Busquem conversar. Tô falando pra vocês e pra mim mesma, né? Obviamente. Aí, ouvintes, um tapa na cara pra todos nós. Muito bom. E agora, Thiago, eu também queria te perguntar um pouco sobre a teoria de atribuição de causalidade. Como é que isso funciona? Tá. Então, eu acho que eu até já falei um pouquinho no começo, né? Esse é um processo que a gente faz, né, mentalmente, que a gente atribui causas aos comportamentos das pessoas. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a gente está na rua, que a gente vê uma pessoa com roupa de esporte correndo. O que a gente vai pensar da pessoa? Ela está fazendo exercício, ela cuida da saúde dela. Alguma coisa que tem a ver com fazer exercício, tem a ver com saúde. É isso que a gente provavelmente vai pensar nessa situação. Mas se a gente está em uma outra situação, que a gente tem uma pessoa também com roupa de academia, correndo, só que dessa vez ela tá com uma cara de medo, e a gente vê uma outra pessoa atrás dela correndo com cara de raiva, a gente não vai entender que a primeira pessoa tá correndo por exercício, tá correndo por conta de saúde. A gente vai provavelmente pensar que ela tá com medo, a pessoa de trás quer pegar ela por algum motivo. Então, a atribuição de causalidade, ela vai ajudar a gente a entender porquê dos comportamentos das pessoas, né? Nesse caso, eu busquei dar exemplo do mesmo comportamento, a pessoa tá fazendo uma corrida,
Só que dependendo da situação, do contexto, a gente vai fazer inferências sobre o comportamento da pessoa de maneira diferente. E, na verdade, existem até várias teorias sobre atribuição de causalidade, não vai dar para entrar tão especificamente. A gente fala de atribuição interna, de atribuição externa, a gente fala de evocação de emoção após atribuição. Temos vários, então, tipos de atribuições. E aí, um que é muito legal também, esse daqui se chama erro fundamental de atribuição. E o que ele quer dizer? Esse erro fundamental de atribuição, ele diz que a gente tende, não sempre, né, uma tendência que a gente tem, a fazer inferências de que o comportamento da pessoa foi causado por alguma variável interna e não externa. Ou seja, se a gente vê, por exemplo, uma pessoa andando na rua e ela tropeçou. Eu, olhando a pessoa, eu vou pensar, nossa, olha que pessoa desatenta. Está andando na rua e não olhou ali que tinha uma pedra no caminho. O que é isso? Isso foi uma atribuição que eu fiz interna da pessoa, ou seja, eu estou atribuindo uma característica dela, que ela é desatenta, e não uma característica contextual. Por exemplo, aquela pedra nunca esteve ali e alguém botou no meio do caminho e ela tropeçou. Então, o erro fundamental de atribuição vai dizer exatamente isso. A gente vai tender a fazer atribuições internas aos comportamentos das pessoas. E se chama erro não por acaso, porque com muita frequência essa atribuição que a gente faz do comportamento da pessoa é errônea, mas é mais simples. Por isso que a gente acaba fazendo ela com muito mais frequência. E só para ficar mais claro para a gente e para os ouvintes, quando você fala causa interna, você diz em relação a interna no sentido da pessoa, né? Externo seria relacionado ao contexto e interno seria relacionado à pessoa, é isso? Isso mesmo. Quando a gente faz uma atribuição interna, a gente busca falar sobre alguma característica da pessoa, do indivíduo. Uma pessoa desatenta, uma pessoa alegre, é uma pessoa triste. Se a gente fala de uma causa externa, a gente está falando de alguma causa contextual. Pode ser até outras pessoas, pode ser um ambiente, pode ser uma situação inusitada, mas não vai ser uma característica da pessoa em si. Eu pensei até em trazer esse exemplo, me corrige se eu estiver errado, Thiago, pelo amor de Deus. Por exemplo, tem uma aluna que vai fazer uma prova, e aí se ela vai mal, muita gente pensa, não estudou, não faz nada, é isso aí, é o resultado. E, na verdade, naquele dia, por exemplo, um parente dela tinha ficado doente, ido pro hospital. Só que, como eu não conheço ela, eu atribuo que é falta de vontade dela, em vez de entender que nesse caso poderia ter sido contextual. Também pensei em relação a, por exemplo, nesse mesmo caso, né? A pessoa foi mal e ela atribui que a professora é de uma forma, a professora não sabe dar aula, a professora é carrasca, não faz uma prova. É isso, né? Bem colocando a culpa e a responsabilidade, causa, enfim, todas essas palavras, em algo externo, né? Sim, adorei os exemplos. O da Ana Teresa, primeiro, ele mostra como é mais fácil a gente incorrer no erro fundamental de atribuição. Por quê? Porque o único comportamento, a única variável que a gente analisou ali foi a menina não ter ido bem na prova. A gente não tem todo o contexto, a gente não está acompanhando ela para entender o que realmente aconteceu. Então é mais fácil da gente incorrer nesse erro, porque a gente não está querendo fazer uma análise minuciosa de tudo que está acontecendo. Claro que a gente poderia ir lá conversar com a pessoa, entender o que está acontecendo, e aí a gente ia atribuir o desempenho dela não mais uma causa interna, mas sim uma causa contextual. Então, isso pode mudar também o comportamento que a gente vai ter frente a ela, porque no primeiro caso, por exemplo, a gente poderia ficar julgando ela, não se disponibilizar para ajudar, enquanto que no segundo, esses comportamentos provavelmente não ocorreriam. A gente provavelmente iria querer ajudar a pessoa, tentar acolher ela de alguma forma. Então, olha como a nossa percepção dos comportamentos das pessoas pode influenciar também o nosso comportamento. E o que a Ana Luísa comentou sobre a culpabilização do professor também, isso é um mecanismo também de proteção da autoestima. Eu falhei na prova, eu fui mal, mas, se eu admitir que esse problema foi causa minha, putz, isso aí vai ser um problemão, porque aí eu vou ter que mudar alguma coisa, eu posso, na verdade, ser incompetente, e se eu atribuo a minha falha da prova ao professor, falar que ele não ensinou bem, ele deu uma prova que não estava de acordo com o conteúdo que ele deu, isso é mais leve, né, pra gente, porque a gente vai entender que, na verdade, o problema não está com a gente, está com o outro, então a nossa autoestima fica aqui preservada, porque a gente continua mantendo a nossa visão de que a gente é bom, que a gente é dedicado, mas isso também, por mais que sejam mecanismos de proteção da autoestima, isso pode acabar atrapalhando, porque pode ter sido realmente um problema interno, pode ter sido uma falta de estudo, uma falta de preparo, e que se eu ficar atribuindo a causas externas, eu nunca vou acreditar que esse problema é meu e que eu que tenho que melhorar. Então, isso daqui também vai mudar o tipo de comportamento, porque essa proteção da autoestima,
ela tende a ocorrer de forma muito natural e que a gente não fica pensando nisso, né? Ah, não, porque se eu falar que foi o professor, na verdade eu vou ficar me sentindo melhor. A gente só faz isso. Só que é um comportamento que pode também ser prejudicial. Não no quesito de autoestima, mas sim no prejudicial no quesito no desempenho futuro. Eu posso nunca me empenhar o suficiente e acabar sempre indo mal na prova e ficar culpabilizando os outros, porque o problema não está comigo, o problema está com os outros. Perfeito. E até fazendo mais uma vez esse link, né, para os ouvintes e tal, como eu e a Teresa, a gente sempre se coloca aqui, a gente fala do nosso trabalho. Acho que isso também tem tudo a ver com a terapia, né? Porque a premissa básica é que você está ali para se trabalhar, para você, enfim, fazer os ajustamentos que você precisa fazer, né? E que não que. Eu acho que a grande questão é que, num geral, às vezes, em algumas situações, é mais realmente uma coisa da pessoa, às vezes pode ser uma coisa mais do outro, às vezes pode ser uma coisa em conjunto, né? Do contexto, tem tantas outras variáveis, mas eu fico pensando nisso, assim, da terapia, né? De pessoas até que às vezes chegam na terapia e não ficam, porque elas se dão conta ao longo do processo terapêutico que a pessoa tá ali para fazer os próprios ajustamentos, né? A gente não tem controle do outro. Só que isso é bem desconfortável. Por isso, gente, que terapia é ótimo, mas nem sempre é confortável, porque é a gente olhar também para o papel que a gente tem na nossa vida, né? Na situação, enfim, isso tudo. Isso que você falou da importância da terapia, da gente ver isso, veio muito pra mim aqueles pacientes que chegam como se o problema da vida deles fossem os outros. E eles ficam nesse papel de vítima. E a partir do momento que a culpa é do externo, né, a gente tem muito pouco controle, porque a gente tem muito pouco controle do que é que os outros fazem com a gente. Mas a gente tem controle do que a gente faz com os outros. Então, pessoas que têm um comportamento muito de atribuição externa, é difícil de a gente fazer mudanças, porque já que tá tudo fora do controle delas, é isso aí, a vida vai continuar assim. Muitas vezes a terapia é para ir para reclamar mesmo, não é para resolver. E a função da terapia é tirar essa pessoa da passividade e falar para ela que ela sim tem controle de certas coisas. Exato. Por mais que seja desconfortável, se a gente quer uma mudança, não vai dar pra gente ficar querendo mudar os outros. A gente pode mudar a nós mesmos. Os outros é muito mais difícil. Agora vamos para o experimento. Como sempre, é bom ter um bom experimento clássico aqui. Então, vamos descrever como é que foi esse experimento. Nesse experimento, ele foi, primeiro, dividido em 2 grupos. O primeiro grupo ia ler um texto em que a pessoa que escreveu argumentava pró-Fidel Castro. O outro grupo, ele lia um texto oposto, ou seja, um texto em que o ator discorreu sobre argumentos contra Fidel Castro. Além disso, em cada um dos grupos, né, então metade de um grupo e metade do outro, ou seja, 4 grupos, os pesquisadores deram a seguinte informação. Então, para o primeiro grupo, que leu sobre pró-Fidel Castro, a metade desse grupo, os pesquisadores falavam, olha, aqui a pessoa que escolheu qual lado que ela ia escolher, se ela ia ser pró ou contra o Fidel Castro. Para o outro grupo, ela falava, olha, quem escreveu isso aqui não teve liberdade de escolher. A gente pediu para ela escrever pró Fidel Castro. A mesma coisa para a outra metade. Então, o outro grupo que lia um texto contra Fidel Castro, tinha um subgrupo, né, em que os pesquisadores falavam que a pessoa teve a liberdade de escolha, se ela escrevia pró ou contra, e o outro grupo que falava, a gente pediu para a pessoa escrever argumentos contra. E aí, o que é legal sobre isso? Mesmo com as pessoas sendo informadas sobre a intencionalidade ou não do autor, elas acreditavam que a opinião do texto era realmente a opinião de quem escreveu. Então, se a pessoa escreveu pró-Fidel Castro, eu acredito que ela realmente é pró-Fidel Castro, independente se ela teve a liberdade de escolha ou não teve. Olha como esse efeito é forte, mesmo com informações suficientes para a gente saber que o comportamento da pessoa de redigir um texto pró ou contra, ter sido uma escolha dela ou não, a partir do momento que a gente vai fazer a nossa atribuição, né? Então a gente lê o texto que a pessoa é contra ou que é pró, a gente já formou aquela impressão de que é uma pessoa pró ou contra. E mesmo com informações que contradigam isso, a gente vai nos manter fiel àquela posição inicialmente feita. Além disso, os pesquisadores sabem uma outra variável que possui muita influência nos nossos processos cognitivos é a sobrecarga mental, ou seja, o quanto a gente está com tarefas mentalmente exaustivas. Então, eu vou dar o exemplo de um outro experimento para exemplificar isso. A tarefa de sobrecarga mental, nesse caso, é fazer uma atividade de memória. Então, durante a pesquisa lá, um grupo teve que fazer uma atividade de memória, não descrevem em detalhes o que é, mas eles falam que é uma atividade que demanda bastante da atenção da pessoa. E aí, eles tiveram 2 grupos iniciais.
Os dois grupos, eles viam um vídeo de uma moça fazendo uma entrevista e essa moça estava claramente nervosa. Ela estava desconfortável com o que estava sendo dito ali, mas o vídeo não tinha áudio, era apenas o vídeo para ver o comportamento dela. Só que um grupo, o pesquisador dizia que essa moça, ela estava participando de uma entrevista para falar sobre fantasias sexuais, e no outro grupo, os pesquisadores falavam um tema neutro, podia ser, sei lá, sobre o dia, sobre tempo, então um tema neutro. Além disso, né, uma parte das pessoas tinha que fazer essa tarefa que requeria essa sobrecarga, fazia com que as pessoas ficassem em sobrecarga mental e a outra não. E o que foi que os pesquisadores encontraram nisso aqui? Eles viram que as pessoas, primeiro de tudo, as pessoas que elas viram na condição em que o tema da entrevista era sobre fantasias sexuais, elas faziam menos atribuições internas, ou seja, elas entendiam que aquele nervosismo da moça era decorrente do assunto, do tema da entrevista, e não por uma condição interna dela. Isso ocorreu com maior frequência no grupo neutro, em que os participantes não tinham nenhuma pista sobre a causa do comportamento da moça. Então, nessa condição, as pessoas tendiam a atribuir mais esse comportamento de ser ansiosa, esse comportamento ansioso, como uma atribuição interna, como, por exemplo, ela é uma pessoa ansiosa. E aí, o que acrescenta um pouco mais de detalhe, um pouco mais de refino nessa pesquisa, era de que, independente da condição que a pessoa estava, se era sobre fantasias sexuais ou se era de um tema neutro, as pessoas que caíam na condição de fazer esse exercício de memória, elas acabavam cometendo em maior grau o erro fundamental de atribuição, justamente porque a capacidade de prestar atenção delas, de raciocinar sobre o contexto, já está sendo comprometida com a atividade. Então, ela vai despender o menor esforço possível na hora de atribuir a causa do comportamento ansioso da moça. Então, isso é um experimento que mostra como, se a gente está com a mente muito ocupada, se a gente está estressado também, isso tem a ver, a gente tende a incorrer em maior grau no erro fundamental de atribuição, justamente porque é trabalhoso a gente tentar entender em detalhes o porquê da pessoa estar agindo de uma forma ou de outra. É muito mais simples, demanda muito menos mentalmente a gente falar que é um comportamento por conta de uma questão interna da pessoa. Cara, eu tô aqui pensando no quanto que a gente é uma espécie preguiçosa, né? Preguiçosa e que não quer lidar com desconforto, gente. Eu acho que é muito vendido, né? Que o nosso cérebro é incrível e tudo mais, e na verdade o nosso cérebro é muito preguiçoso. Tudo que ele puder encaixar em padrões, gastar o menos de energia possível, ele sempre vai fazer. Sempre, não tenha dúvida sobre isso. A gente, na psicologia social, tem até um termo para isso que se chama avarento cognitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente imagine que o nosso esforço de pensar seriam moedas. E a nossa mente, ela não gosta de gastar moedas. Não gosta de gastar energia à toa. Então ela é avarenta, ela é mão de vaca, ela é mesquinha, ela não quer gastar energia. Ela quer sempre tentar economizar ao máximo. Então, esse é um termo que a gente deu para explicar esse nosso padrão de funcionamento de sempre estar querendo economizar energia, mentalmente dizendo, né? Porque ficar pensando sobre o comportamento das outras pessoas pode ser muito trabalhoso. Então, se a gente consegue cortar um caminho, se a gente consegue categorizar uma pessoa num grupo, se a gente consegue fazer uma inferência sobre o comportamento de uma maneira mais rápida, não necessariamente vai estar mais certo, mas vai economizar energia. E isso é um fato. Então, a gente geralmente acaba optando por esse caminho mais simples. E então, até parecido com a pergunta que a gente fez antes, né, de por que a gente faz isso, essa seria a resposta, Thiago? Realmente, para a gente economizar essa energia, para não ter que lidar com desconforto, seria mais ou menos esse mesmo viés? Isso. A grande parte dos vieses, a explicação da existência deles é economizar energia. Porque dá trabalho, porque não é simples, porque a gente pode acabar chegando em algum tipo de desconforto, até mesmo interno. Então, recorrer aos vieses, né, que geralmente a gente até chama de atalhos mentais, eles são mais simples porque eles vão economizar a gente de ficar pensando, que gasta muita energia, né? O cérebro, eu acho que gasta cerca de 1/3 ou 1/4 de todas as calorias que a gente consome. Então, imagina se a gente fosse ficar pensando profundamente sobre o porquê do comportamento dos outros, por que eu estou achando que, na verdade, a culpa do outro não é minha. Isso, a gente ia virar pessoas que só pensam e não fazem mais nada, porque não ia ter energia suficiente para fazer mais nada. A gente ia viver em estado de sobrecarga mental. Eu tô aqui pensando, nós ansiosos e ansiosas, né, Ana Tereza? Esse povo aí que pensa a beça, que só vive imaginando,
Eu brinco que são as vozes da minha cabeça. Enfim, né? Meus pensamentos, ansiosos, isso tudo. Gente, a gente gasta caloria fazendo isso. Chocada. Não é à toa que eu vivo cansada, gente. Um dos sintomas da ansiedade é esse cansaço, assim, que não sai. Isso é bem típico da minha ansiedade. E, Thiago, tá, você tá falando aí esses viés e eu tô aqui pensando, meu Deus, a nossa espécie, tadinha, a gente acha que ela é incrível, mas que espécie michuruca. Eu tava pensando aqui. Mas falando sério agora, como é que a gente faz assim pra não é fugir disso, né? Mas assim, pra lidar melhor com o erro fundamental de atribuição? Então, a primeira questão de todas é entender que a gente tem esse tipo de viés. Se a gente não sabe que ele existe, a gente não vai mudar, né? Que nem a gente falou, né? A culpa da minha nota é da professora, não sou eu. Então, se eu não entendo que a culpa é parcialmente minha, nem que seja, eu não vou me dispor a mudar. Então, a gente primeiro entende isso daqui. Isso aqui é relativamente difícil, porque é muito natural para a gente fazer esse tipo de atribuição para os comportamentos das pessoas. A gente só faz, a gente nem sente. É tão fácil que a gente nem sente. Então, se a gente quiser prestar mais atenção nisso, nós teríamos que ver o que a gente está pensando das outras pessoas e aí começar a analisar o porquê que a gente está atribuindo certas coisas às pessoas. Então, por exemplo, a questão da menina que a Ana Teresa deu exemplo, foi mal na prova porque ela estava com dificuldade em casa. Eu tenho que primeiro entender o que eu atribuí o comportamento dela. Eu posso ter, foi preguiça. Isso aqui eu já entendi. Mas aí eu posso ir para um passo além e pensar, será que é preguiça mesmo? O que me fez pensar que é preguiça? Vejam que não é simples, né? Vejam que isso vai precisar de uma investigação. A gente vai ter que interagir com a pessoa, compreender. Ficar só no erro fundamental da atribuição é muito mais fácil. Mas o primeiro passo, então, seria compreender que a gente faz isso para depois a gente ter essa motivação de conversar geralmente com as pessoas, né, para saber o porquê delas estarem agindo de certa forma. Eu tô pensando aqui que todos os nossos episódios acabam com a resposta que é terapia. Porque para mim isso tudo que o Thiago estava descrevendo é basicamente o que a gente faz na terapia, né? A gente poder parar, como se a gente saísse um pouco desse modo automático e parasse e naquele espaço ali, naquela hora semanal, a gente pudesse se olhar, se questionar, né? Conscientizar, que é uma palavra muito da minha abordagem, a Gestalt terapia, que assim, para trazer de uma forma mais simples, quando eu falo de conscientizar, é exatamente isso que o Thiago falou, de ter essa percepção, assim, entender, ter esse saber de si, assim, de entender que essas coisas acontecem, entender que esses vieses existem, e a partir do momento em que a gente sabe, que a gente tem consciência que esses vieses existem, a gente pode questionar eles, né? Enfim, e construir novas coisas em cima disso. E aí, junto disso, a gente se responsabilizar, né? Que também é um grande fator da terapia. Isso que o Thiago falou também me lembrou muito, assim, de alguns casos que muitas vezes a gente leva as coisas pro pessoal também. No sentido de a gente atribuir, a pessoa é preguiçosa ou a pessoa é mal-humorada, assim mesmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer para mim na minha vida e também, assim, muitas vezes questiono pacientes, questiono amigos, que eu lembro quando eu era muito nova, algumas vezes, sei lá, uma chefe minha, num dia não tava me respondendo direito, eu pensava, nossa, deve ser alguma coisa comigo, deve ser alguma coisa que eu fiz de errado. Eu, ansiosa, pensando isso. E, na verdade, era um dia que depois eu fui descobrir que era um dia que tinha sido mais difícil para ela, por causa da vida pessoal dela. E esse exercício de empatia sempre tem que ser praticado, porque muitas vezes a gente fala, mas sei lá quem é chato mesmo, sei lá quem é mesquinho mesmo. E muitas vezes a gente tem que se perguntar assim, essa pessoa é assim todo dia? Se ela não é assim todo dia, então por que hoje ela tá sendo assim, ou ultimamente ela tá sendo assim? Porque muitas vezes a gente começa a, assim, elaborar e pensar que o mundo não gira em torno da gente, e tá todo mundo ocupado com as próprias vidas. É muito interessante porque me vem uma coisa de assim, eu acho que esse movimento é, ao mesmo tempo que é parar de olhar para o próprio umbigo, né, e achar que o mundo gira em torno da gente, é parar de olhar para o próprio umbigo, poder olhar para o outro, mas sem esse viés automático, né, mas no sentido de mais empatia mesmo, de mais compreensão, sair desse né? Eu gosto muito disso também, que vem muito da Gestalt pra mim. Claro que, assim, somos de muitas formas, mas ao invés de só falar, por exemplo, fulano é grosso, pode falar que fulano está grosso, foi grosso, e assim, e aí tá, e o motivo pode ser, mas sem atribuir isso de uma forma muito rígida, né? Que pelo que eu entendi do que o Thiago falou, que a gente tende a fazer, principalmente quando a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, não concorda com alguma coisa, enfim, né? E aí é isso, sair do próprio umbigo
umbigo, olhar para o outro e depois voltar para o próprio umbigo, mas para se questionar, né? Ao invés de se confirmar. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui. Faz total sentido, achei maravilhoso. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei relembrar todos esses conceitos que eu já aprendi ao longo da faculdade de psicologia e que eu tenho me afastado. Então, assim, tá com o Thiago, pra mim também foi uma honra que ele foi meu monitor, que nem da Ana Luísa, que a gente entrou junto na faculdade. E se vocês, então, quiserem comentar pra gente como é que foi ouvir esse episódio, como é que foi entrar em contato com tudo isso, vão lá no @podcast Psicologia Sincera. O Thiago trouxe, assim, só um pouquinho dos experimentos. Existem um mundo de experimentos que a gente também é apaixonado. Então, se vocês quiserem saber mais desses experimentos, saber um pouco como a sociedade funciona, como a nossa percepção funciona, comentem lá que a gente pode trazer o Thiago aqui de volta, depende de vocês. E se vocês também quiserem descobrir o que está acontecendo na minha vida profissional, pessoal, vocês podem entrar no @AnaTeresa Cavalcante e achar a Ana Luísa no Instagram. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui nos links da descrição do episódio. E, Thiago, fala pra gente onde que as pessoas podem te encontrar, fala dos seus projetos. Chegou a hora de vender seu peixe, fala aí pra gente. Tá bom, obrigado por esse espaço de marketing gratuito. Bem, eu pessoalmente não tenho o meu perfil profissional. O que a gente tem é o perfil da Quantitativamente. É quantitativa, abre parênteses, mente, fecha parênteses, para fazer um trocadilho, né, com a quantitativa e com a mente. E o que a gente faz nessa consultoria, né, o que a gente bota no Instagram? A gente fala também de psicologia social, afinal de contas é um assunto que a gente adora, mas a gente também fala um pouco mais sobre conceitos técnicos, a gente fala sobre análise de dados, a gente fala sobre fazer pesquisa, e se alguém tiver interesse, por acaso, os serviços que a gente costuma dar para as pessoas são de análise de dados. A gente costuma atender professores e pós-graduandos, então pessoas que estão ou entrando ou já estão no mestrado, no doutorado, costumam pedir nossa ajuda, mas majoritariamente para fazer análise de dados quantitativos. Mas também tem outras demandas que vieram para pedir ajuda para a construção de instrumentos psicológicos. Então isso pode até ser um tema legal para a gente conversar depois, né? Se faz sentido a gente medir fenômenos psicológicos, eu já adianto que faz, tá bom? E a gente também tem fornecido serviços para ajudar as pessoas a construir esses instrumentos que sejam relevantes, né, mais especificamente para a área deles. Então, gente, se vocês não perceberam, o Thiago é a estatística dentro da psicologia, ele é exatas da psicologia. Durante o episódio, todos esses trabalhos e experimentos que ele trouxe são com base estatística. Eu acho que isso é muito importante de salientar agora no final do episódio, né? Deixar o mais claro possível, né? E, Thiago, além disso, fala pra gente se tem alguma indicação de livro, alguma coisa do tipo, pra galera que se interessou, né, e quer saber um pouquinho mais. Sim, o que não falta é livro legal pra gente ver. Mas eu vou trazer um que é muito conhecido, eu acho que deve ser o psicólogo mais conhecido de todos, porque foi o único que ganhou um prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman. O livro dele se chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E a recomendação desse livro tem a ver com esse episódio por conta dessas 2 maneiras de pensar, né? Da rápido e devagar, que foi, se vocês perceberam, né? Isso ficou aqui de pano de fundo durante toda a conversa. Porque a gente falou desses viés, das formas rápidas de pensar, da gente chegar em conclusões mais simples, não necessariamente certas, mas mais rápidas, e também da segunda forma de pensar, né? O que o Daniel Kahneman chama de sistema 2, ou de o que o Daniel Kahneman chama de sistema devagar, que é a forma de pensar mais analítica, em que a gente busca argumentos, a gente busca fazer uma argumentação mais lógica. E nesse livro ele vai mostrar mais experimentos também que ele fez, mostrando como, mesmo as pessoas acreditando que elas são seres racionais, né, que a gente sempre pensa muito na lógica, na argumentação, a gente, por muitas das vezes, a gente acaba aí tomando decisões com base em vieses e que a gente nem percebe, porque a gente é essa máquina de economizar energia mental. A gente quer sempre gastar nossa energia de forma mais eficiente e geralmente isso acaba sendo mais raso, né, não tão complexo. Não agora necessariamente sobre a mesma temática, mas uma série que eu achei muito legal se chama 100 Humanos. Em inglês é 100 Humans, em português eu acho que a tradução é 100 Humanos. E é uma série bem curtinha, poucos episódios, de uns 30, 40 minutos. E o que eles fazem é justamente vários experimentos com 100 pessoas. Então eles pegam 100 pessoas dos Estados Unidos, separam eles em vários grupos em cada episódio e fazem diversos experimentos. É muito legal. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao quão bem feitos os experimentos são. Eu não acho que eles cumprem todos os pré-requisitos que a gente tem que ter e tudo mais, mas eu já acho que é um ótimo
primeiro passo para entender como que funcionam essas pesquisas em psicologia. Então, essa é a minha recomendação de série aqui por hoje. Maravilhoso. Gente, a gente vai deixar todas essas indicações e o arroba que o Thiago falou, né, do Quantitativamente, aqui na descrição também. Assim como o link para o nosso canal do Telegram, que é um espaço que a gente tem para trocar com vocês, pra gente mandar spoiler, pra gente perguntar, a gente pedir ajuda de vocês. É um espaço pra gente ter um pouquinho mais dessa troca, né? Assim como o link do Padrim, que é o nosso programa de financiamento coletivo. Vocês devem ter ouvido no início do episódio a nossa vinheta, né? E quem quiser mais informações, né, de como vocês podem ajudar o podcast, são diferentes planos mensais, cada um com seus benefícios específicos, para a gente também poder estar mais perto de vocês, para vocês poderem contribuir com a gente conforme vocês quiserem. E quem quiser mais informações, então é só entrar no link do Padrim que vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.